Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC, do NASF Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do artista plástico. E para isso conversaremos com Antônio Malta Campos, que é artista plástico, ou seja, pintor, gravador, desenhista, também é arquiteto e mestre em arquitetura pela FAU USP. E Sérgio Nikulichev é artista plástico, pintor com exposições no Brasil e no exterior. É graduado e licenciado em Educação Artística, é mestre em Artes pela Unesp e doutor em Poéticas Visuais pela Unicamp. Atualmente é professor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e professor do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos começar com uma piada ou um caso sobre a profissão? Bom, eu fiquei pesquisando piadas sobre artista plástico e tive uma certa dificuldade de encontrar, mas eu leio muito livro de história da arte, gosto de ler biografias, livro de memórias, então tem uma historinha assim, curtinha, que é sobre um marchand muito conhecido da época, assim, no início do século XX, lá em Paris. E ele era um marchand que tinha todos os quadros do Cézanne, aquele pintor da época dos impressionistas. Então, muitos compradores vinham na galeria dele comprar esses quadros do Cézanne e ele ficava lá, fingia que estava dormindo, deixava um quadro assim encostado na parede, aí chegava o interessado, que quadro bonito, mas estou em dúvida, é caro. Olha, eu volto amanhã, tá? Aí ele voltava no dia seguinte, aí já aquele quadro já não estava mais lá, tinha um quadro menor. E aí o marchand ficava meio dormindo, assim. Aí o comprador pensava, é melhor comprar esse quadro que se eu voltar no dia seguinte vai ter um menor ainda. Esse é o caso. Tá, eu pensei num caso bem curtinho, que é uma situação que às vezes acontece, um diálogo, né? Que uma pessoa conhece um artista plástico, né? E pergunta, o que você faz? Sou artista plástico. Não, mas você vive do quê? Então tem um pouco essa coisa, assim, esses preconceitos, achando que o artista plástico é um diletante, ele só faz isso por prazer, quer dizer, não existe como uma profissão, né? Uma coisa de um fazer artístico ser um ato profissional, né? Então vamos pegar, é profissão? É uma profissão, sim, né? Tanto é que tem esses cursos, né, de artes plásticas, artes visuais, e exige uma série de conhecimentos e de informações para você se aperfeiçoar e se constituir um artista plástico. É claro que tem muitos artistas também que desenvolvem isso fora das instituições, das faculdades. Existe também, né? Às vezes frequentam ateliês de outros artistas, como era antigamente, né, quando não existiam as faculdades, as escolas, né? As pessoas que se interessavam por arte eram ajudantes dos artistas mais famosos e conhecidos, né? Então isso é repleto na história da arte. Mas atualmente tem esses cursos, né, de arte que favorecem, né, organizam, né, esse conhecimento para dar essa formação do artista plástico. Bom, pegando um pouco um gancho no que o Sérgio falou, eu acho que essa incerteza, né, se você vive disso, se você não vive disso, é que realmente a situação do artista ela é uma situação muito incerta. E existe, vamos dizer, dois caminhos que se complementam, obviamente. O artista, em geral, sempre começa, ou ele tem uma segunda fonte de renda, ele pode dar aula, ele pode ter um emprego, ele pode ter alguma atividade que não seja exatamente aquela atividade do ateliê dele, porque aquela atividade do ateliê dele é voltada, vamos dizer, para um mercado, para você vender numa galeria, né? E essa que é a parte mais difícil, justamente. Até você conseguir se estabelecer no mercado, vender seus quadros e viver disso, realmente não é uma coisa muito fácil. Então, acho que tem essa questão dessa incerteza, realmente. Isso que o Mauro está falando tem muito a ver com uma questão cultural
aqui do país, né? Porque em países que eu conheci na Europa, mesmo nos Estados Unidos, eles têm um hábito de adquirir obras de arte. Você vai na casa de pessoas comuns, tem obras de arte mesmo nas paredes. Aqui já é uma coisa um pouco mais complicada. Uma coisa mais de elite. De elite, às vezes mesmo em elite, assim, você vai na casa de certas pessoas, aí tem reproduções ou coisas de péssima qualidade. Quer dizer, não tem muito essa tradição de consumir arte, né? Apesar que isso é uma coisa que está sendo modificada, a arte está sendo levada mais a sério, então estão havendo mais espaços, né, de exposições, né, e exposições significativas. Uma coisa que eu queria ressaltar também, que é esse trabalho dos educativos das instituições, né, que estão levando muitas escolas. Quer dizer, é importante essa coisa da formação de uma cultura, né, ligada a essa questão das artes visuais. Eu não entendi. As escolas estão levando... Os alunos para visitar exposições. Por exemplo, na minha época não existia isso. E na Bienal? Na Bienal, ou a exposição dos renascentistas que teve lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, às vezes tem até uns dias específicos que só vão escolas, né? E daí tem uns acertos que eles arrumam transporte para escolas mais carentes, da periferia e tal. Então, vai criando uma certa formação, não fica uma coisa estranha a artes visuais, artes plásticas, né? Para os alunos, vão tendo um conhecimento, uma interação. Eu acho que isso é muito comum também no exterior, você vê muito, né? Os museus cheios de crianças. E isso no Brasil realmente acho que aumentou muito agora. É necessário uma pessoa, para trabalhar em artes, ser um artista, fazer uma universidade? Olha, ligada à área de artes. É uma boa pergunta. Eu, por exemplo, não fiz uma universidade de artes plásticas, eu fiz a FAU, de arquitetura. E poderia ter tentado o vestibular para artes, né? No caso é a Escola de Comunicações e Artes, né? Fiz a FAU, que é uma faculdade próxima, muitos artistas fizeram a FAU, muitos artistas eram professores da FAU. Então eu não me considero assim uma pessoa que teve uma formação estritamente de artes. Por outro lado, eu acho isso interessante porque eu tenho uma certa liberdade na hora que eu vou fazer o meu trabalho, porque eu nunca submeti ele muito a uma avaliação. Então eu me sinto livre um pouco para conceber ele. Mas de qualquer forma, eu acho super importante pelo menos estudar o assunto, né? É preciso muito estudo para você ser um artista plástico. É preciso, porque a ideia do artista é que ele, né, tem um estalo, sabe desenhar e sai aquela coisa, não é isso? Não é só isso, não. É isso. É aquela coisa que tem muito esforço atrás disso, muito... pesquisa, estudo, desenho, né? Tem aquela frase do Picasso que ele diz que consegue fazer uma pintura, sei lá, em 15 minutos, porque ele teve, sei lá, 50 anos pesquisando e desenvolvendo. Então, aquela fluidez, aquela rapidez com que ele executava os trabalhos é fruto de um esforço, de uma pesquisa e de toda uma carreira, né, de desenvolvimento que foi árduo, né? De qualquer maneira. Quer dizer, não é um estalo que... Não, e mesmo esses estalos que às vezes acontecem, mas você precisa estar preparado, precisa ter subsídios, né, para esse estalo acontecer, né? Então não é qualquer um que tem um estalo se não tiver um estudo, uma formação, né? Eu uma vez recebi uma pergunta assim, eu gosto de desenhar, mas acho que não sei desenhar e não sou criativo. Posso ser um artista? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, antigamente, vamos dizer, no tempo das belas artes, né? Em que tempo é esse? Isso vamos dizer, o século XVIII, século XIX, onde existia, vamos dizer, todo um sistema acadêmico ligado às artes, em que os artistas tinham que saber desenhar, justamente. Tinham que saber desenhar um corpo humano perfeitamente, conhecer todos os músculos, representar cenas históricas, aí sim. O Davi de Michelangelo. Exatamente, aí você precisaria saber desenhar. Agora, depois da arte moderna e agora na arte contemporânea, isso ficou muito relativizado. Então existem muitos artistas que
não tem nada a ver com o desenho ou com nenhuma habilidade manual. E são artistas, podem ser artistas mais conceituais, por exemplo, que é uma coisa que não requer uma habilidade manual. Mas aí acontece aquela coisa que muita gente vai na Bienal e fala, isso aqui eu poderia fazer, por que está aqui? Né? Então, daí que entra a questão. Então faça se você acha que pode fazer. Porque a arte contemporânea tem essa questão que ela permite mais do que antigamente, porque antigamente tinha uma coisa um pouco mais específica, alguns pessoas tinham um talento, uma especificidade muito grande e poderiam ser artistas, né? Agora foi democratizado assim esse fazer artístico, né? E eu recomendo para essa pessoa também fazer, também ser artista, também se envolver, porque eu acho que todo mundo necessita assim, um pouco dessa coisa da atividade artística, né? Só para comentar, eu dei uns 10 anos aula no curso livre lá do Museu de Arte Moderna, curso de pintura. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. E depois de um tempo eu comecei a traçar meio o perfil dos alunos, assim, que eu já tinha dado bastante tempo, para entender quem que eram os alunos, né? Daí eu percebi que eram pessoas já bem-sucedidas na vida, já casados, com filho, profissionalmente resolvidos, que de repente davam um estalo na cabeça que estava faltando alguma coisa e daí ia fazer o curso de pintura, como poderia ter ido fazer um curso de música ou de teatro, sei lá o quê. Então, essa coisa da atividade artística é uma coisa que o ser humano precisa, é uma lacuna que precisa ser preenchida, né? E eu recomendo mesmo para todas as pessoas exercerem algum tipo de atividade artística que é muito Quer dizer, bom não é não podemos dizer que é apenas um dom, não é um dom. Não é. É uma coisa de insistência, né? Não é uma coisa, a ideia de vocação. Não. Eu acho que depende muito dessa coisa da vontade. Se eu, sei lá, quero ser um advogado, mas tenho dificuldade, sei lá, do quê? Mas eu quero ser advogado, eu vou batalhar, vou correr atrás de ser um advogado, entendeu? Não importa a profissão que seja, eu acho que, falando, né, para os jovens, eu acho que tem que ter um objetivo, não importa as dificuldades que existem no caminho, você tem que ir atrás desse seu objetivo. Eu acho, só para completar, eu acho que tem que ter muita insistência. Insistência. Isso em qualquer profissão. Porque é uma carreira comprida. Às vezes você não consegue sucesso imediato, então você tem que ter muita insistência. E a criatividade? Também entra por aí? Olha, a criatividade tem um pouco a ver assim, com essa história de que a arte vive de inovações, né? De você criar alguma coisa diferente, nova. E realmente, é preciso você dominar uma determinada linguagem, por exemplo, a linguagem da pintura. Você precisa entender o que é uma pintura, dominar isso historicamente, entender isso historicamente, para você conseguir, enfim, criar uma combinação nova, uma situação nova, um trabalho que seja interessante para as pessoas. Eu costumo dizer em meus trabalhos de orientação que criatividade não é um dom, não é uma vocação, um chamado, mas é um exercício cumulativo que tem mais a ver com ousadia de experimentar, de colocar para fora, do que exatamente essa coisa imaterial que alguns têm, né? Criatividade não é uma coisa que você fica sentado esperando vir a criatividade, é uma coisa mais dinâmica, você tem que estar fazendo, tem que estar atuando para ela acontecer mesmo, né? Não é uma coisa... E o reconhecimento no mercado, né? Algumas pessoas falam assim, eu não quero uma profissão que eu vou trabalhar a vida inteira e de repente eu morro e meus herdeiros vão ficar ricos, né? Então, pegando o exemplo de Van Gogh, né? E outros que levaram uma vida miserável, não foram reconhecidos em seu tempo. É isso mesmo ou isso mudou? Olha, Ou não era assim também naquele tempo? Não, isso acontece, isso é muito comum. São várias situações comuns. Existe a situação em que o artista jovem já faz sucesso, também isso tem acontecido cada vez mais, porque o mercado cresceu. Por incrível que pareça, o mercado de arte vai crescendo, vai melhorando, todo o sistema vai se ampliando. Então essa situação melhorou muito o que era, vamos dizer, há 50 anos atrás no Brasil, por exemplo. Melhorou bastante.
Mas existe ainda essa possibilidade. Existem muitos casos de artistas já assim, com 60, 70, 80 anos que estão aí vivos, mas são descobertos hoje, porque passaram anos assim obscuros, aí vai um marchand e descobre o sujeito. Isso é muito comum. Eu acho que tem que ser essa opção por artes plásticas, tem que ser uma coisa passional, não pode ser uma coisa que você pode, que você vai atrás de ser um artista para ganhar dinheiro, para ficar milionário, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem artistas da nossa geração, tipo a Beatriz Milhazes, que teve aquele quadro vendido no leilão lá em Nova York, 2 milhões, né? Quase Qual o mesmo. artista? Beatriz Milhazes. E quase o mesmo preço que foi vendido o Abapuru lá para o Museu da Argentina. Então, ela tem um reconhecimento, e outros artistas da nossa geração, reconhecimento em vida e estão muito bem no mercado, né? Outros nem tanto, mas é uma questão... Varia muito. Varia muito, né? Inclusive essa questão de quanto que ganha um artista plástico é completamente relativo, né? Não dá para falar, não, a média que o artista plástico ganha é X. Não existe isso, né? Vai depender muito do seu desempenho, né? De como o seu trabalho vai fluir nesse mercado. Então, como trabalhos paralelos mais relacionados para a sobrevivência, lógico, eu acho que o artista tem a ideia de produzir a sua obra livre de qualquer expectativa, pressão que um emprego traria, claro. O que ele pode fazer com atividade paralela dentro desta área de artes? Tem alguma coisa? Bom, a atividade mais, vamos dizer, comum é a da aula, né? E até, vamos dizer, o Sérgio pode falar melhor do que isso, porque ele é professor já há muito tempo. Às vezes, eu já fui professor, mas agora no momento não estou sendo, mas posso vir a ser de novo. Enfim, é uma atividade clássica, né, do artista, ou de qualquer outra profissão, mais de humanas, né, ser professor. Mas tem outras atividades também, você pode ter um emprego numa instituição cultural, você pode, enfim. Eu dou aula e a minha atividade didática surgiu mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar com artes. Então eu levo as duas coisas de bom termo e para mim não é emprego da aula, é uma coisa que eu gosto, uma coisa muito prazerosa. E atualmente eu dou aula em duas faculdades, uma no Centro Universitário Belas Artes e outra no Centro Metropolitano de Guarulhos, né? E lá em Guarulhos o curso é de licenciatura, então é um curso de artes voltado para as pessoas que vão dar aula, né? E lá na Belas Artes, não. Daí tem vários campos, né, também de atuação relacionado a quem cursa artes. Então tem a parte de trabalhar em instituições, né, fazer curadorias, fazer montagem de exposições, cenografia, né, como a gente tem aqui no programa, e inúmeras outras atividades que o artista plástico pode exercer. Ilustração também. Inclusive, vindo para cá, encontrei com o Alex Cerveni, que é um artista plástico, nosso colega, e ele recentemente ilustrou o Pinóquio, né, que são umas ilustrações lindas, né? E tem esse campo, tem o Marcelo Cipes também trabalha muito com ilustração, o Guto Lacase, então tem esse campo também, né? Projetos gráficos, inúmeras coisas, né? E diversos artistas mais reconhecidos, recentemente eu também estava vendo um livro que lançou agora do Geraldo de Barros, ele trabalha muito com design, com artes gráficas também, cartazes. Essa geração dele, né? Mais antiga. O Luiz Saciloto também teve um emprego fixo durante a vida toda. O grafite do Pichote, que fez nosso cenário, ele não é um artista plástico formado como todos os grafiteiros, me parece. Quer dizer, eles têm uma atividade prática. Vocês chamariam de artistas também? Sim, esse fenômeno dos chamados grafiteiros é um fenômeno impressionante, porque, vamos dizer, até os anos 90, eles estavam praticamente muito obscuros, assim, não existia um reconhecimento, e hoje em dia tem esses chamados grafiteiros que estão fazendo um sucesso incrível, inclusive de mercado. Por exemplo, Gêmeos é um caso clássico, internacional. Vende em galeria. Então, é mais um fenômeno incrível das artes plásticas que
que está assim em ebulição. Viu, deixa eu fazer um comentário, mas lá na Belas Artes nós temos vários alunos que são grafistas. Não é que é uma coisa que é fora a parte, não. Também está envolvido nessa ensino acadêmico. Assim. Vamos falar do Marchand, que você, né, trouxe lá do quadro pequeno, vamos diminuir o quadro. Pelo que vocês falaram, ele é muito importante para a divulgação, para vender, mas para a ampliação da área de trabalho do artista. Existem várias figuras importantes para o artista, né? Que o Marchand é um deles, tem o curador também, o crítico de arte, o colecionador, que é a pessoa que compra. E o Marchand é essa figura que o artista está sempre ansioso, né? Porque ele está precisando urgentemente de uma galeria o tempo todo. E aí você, nossa, como é que eu vou abordar aquele, não, como é que eu vou falar com ele, como é que eu vou me apresentar? Só que uma coisa importante para os jovens ter em mente é que os Marchands estão de olho nos jovens. Não só nos jovens, estão de olho nos artistas em geral, mas principalmente nos jovens. Então, não é uma coisa assim tão... não é que o Marchand é tão inacessível assim, não, pelo contrário. Se você se apresentar para ele, ou se você tiver um amigo que te apresenta, ou você está numa situação onde o Marchand... Ele pode ter certeza que ele está olhando para você, prestando atenção. Viu uma observação que eu queria fazer, que tiveram 2 alunos lá do curso de Belas Artes que montaram pequenas galerias. E está indo bem, tá. Então, tem esse mercado também. Assim, no caso de algumas pessoas que se interessam mais nessa parte comercial mesmo assim, do negócio, é um campo profissional também para as artes plásticas. Você montar... E curiosamente, esses 2 ex-alunos ligados um pouco a essa coisa do grafite, essa coisa mais... que tem um público, um mercado... Saindo um pouco do grafite, por que algumas pessoas fazem sucesso e são reconhecidas e outras não? Quer dizer, a gente vai na Praça da República, não sei se tem essa feira ainda, mas tinha um monte de gente pintando quadros e oferecendo, né, a preços bem módicos os seus quadros. E por que outros, né, que não pintam tão diferente, eu não sou um crítico, né? Não estou falando de cópias e reproduções, estou falando de obras autorais, e outros são reconhecidos e vão para a Bienal ou para exposições. Que critérios? É o network? Olha, o network é importante. Mas eu não sei se existe uma regra, né? Porque a gente quer sempre saber se tem uma regra assim, então vou seguir isso, vai dar certo. E não tem. É muito, depende do network, mas também depende, vamos dizer, se o seu trabalho como artista, ele passa a ser considerado relevante ou importante ou interessante dentro de uma coisa um pouco vaga que chama História da Arte, ou um contexto artístico ou meio artístico, que pode ser local ou ele pode ser internacional. E essa importância, essa relevância, quem dá essa relevância são os críticos, são curadores que te colocam em exposições, que te convidam. Então, aí você começa a ser notado e aí as pessoas começam a achar que você tem alguma importância. E isso pode acontecer com artistas os mais variados e às vezes você olha para o trabalho e pensa assim, nossa, não é possível, isso está sendo considerado importante, que coisa impressionante. Mas é assim mesmo, enfim. E essas questões, durante toda a história da arte, tem essas, digamos, flutuações. Recentemente eu estava vendo... Surpresas. O próprio Botticelli, ele só foi reconhecido mesmo, agora uma figura importante no Renascimento, mas ele foi reconhecido uns 200 anos depois. Então, acontecem essas coisas assim, né, na trajetória artística. De repente, determinados artistas fazem um sucesso estrondoso, mas depois percebe-se que não era aquilo, que aquele outro artista que tinha mais importância. Então, tem essas flutuações, e isso é uma coisa que a gente não dá para administrar muito, assim, né? Atualmente, por exemplo, está sendo resgatado muito esse pessoal da década de 50, os concretistas, mesmo no aqui mercado. Em São Paulo? Não, internacionalmente. Os artistas aqui do Lígia Clark e tal, está tendo uma repercussão internacional, né?
Então, e é umas coisas que não dá para a gente saber exatamente como é que funciona. É uma coisa que acontece, né? A gente está... Tem um pouco a ver também com a própria lógica. Se você começa a acompanhar o mercado, vamos dizer, mercado mesmo, de arte internacional, você começa a entender. Por exemplo, no caso dessa geração dos anos 50, os concretistas, neoconcretistas, eles eram totalmente desconhecidos do mercado internacional até pouco tempo atrás. Então é uma novidade. E é uma novidade historicamente relevante, porque eles foram muito importantes para a arte brasileira e eles dialogam muito com o modernismo internacional. Então é uma novidade para o mercado internacional. Então o mercado vai em cima dessa novidade. Eu imagino que a internet tenha favorecido, né, como para muitas áreas, o conhecimento de pessoas que produzem arte nesse país. Né? Favoreceu. Mundo, né? Acho que favoreceu a rápida comunicação mundial que acontece por e-mail, ou você tem um site, você já manda o link para uma pessoa que está fora do país, olha aqui no site, então é imediato, né? Mas deixa eu lembrar que tem muito lixo aí na internet também, né? Tem coisas boas, mas tem muito... Como em qualquer área, né? A internet tem isso. Então, nós tivemos a oportunidade de ver alguns quadros do Antônio Malta no programa. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.